Será que Deus está ignorando suas orações contra a ansiedade? Parece heresia perguntar isso. Mas seja honesto. Você ora, jejua, clama e o nó no peito continua lá. Será que ele não ouve? Ou será que você está pedindo a ele para podar as folhas de uma erva daninha quando ele está esperando sua permissão para arrancar a raiz? A verdade que pode te libertar hoje é esta. A ansiedade crônica não é um ataque superficial que se resolve com uma oração rápida. É uma fortaleza construída sobre fundações profundas na sua alma. Traumas, mentiras, feridas. E Deus não está interessado em te dar alívio temporário. Ele é um Deus de cura permanente. Ele não quer te ensinar a conviver com a ansiedade. Ele quer realizar uma cirurgia na sua alma, descer até a raiz do problema e arrancá-la para sempre. Se você está cansado de vitórias que não duram, prepare-se. Hoje não é dia de poda, é dia de arrancar raízes. Eu entendo perfeitamente o ciclo de esperança e exaustão. Você ouve uma pregação, faz uma oração poderosa e por 3 dias, talvez uma semana, você sente a paz. Mas então, um gatilho, uma notícia, um pensamento e a ansiedade volta com força total. E a cada recaída, a fé leva um soco no estômago. A pergunta sussurra: o que há de errado comigo? A verdade é que não há nada de errado com você. Você está em uma batalha real. Milhões de cristãos autênticos que amam a Deus desesperadamente travam essa mesma guerra silenciosa, muitas vezes com vergonha de admitir. Mas a ansiedade não é um termômetro da sua fé. É, na maioria das vezes, o sintoma de uma ferida que ainda sangra no seu interior. E nosso Deus não é um general que te julga por estar ferido em batalha. Ele é o médico de guerra que corre em sua direção. O Salmo capítulo 147, versículo 3, não é uma poesia. É a descrição do trabalho dele. Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. O coração quebrantado é a especialidade dele. A ansiedade persistente tem raízes. E enquanto elas não forem expostas, você ficará preso no ciclo. A primeira raiz profunda é o trauma não processado. Pense nisso como um alarme de incêndio que disparou no passado por um motivo real. Um abandono, um abuso, uma perda, um susto aterrorizante e nunca foi desligado. Seu sistema nervoso continua operando como se a ameaça ainda estivesse presente 24 horas por dia. Deixe-me te contar sobre o Mark, um homem de fé, mas que vivia com uma ansiedade social paralisante. Na oração, Deus o levou de volta aos seus 12 anos. Ele estava apresentando um trabalho na frente da classe quando gaguejou. A turma inteira riu. O professor fez uma piada. Naquele momento, seu cérebro registrou: exposição pública é igual a humilhação mortal. Dali em diante, ele orou contra a timidez. Mas a raiz do trauma da humilhação nunca foi curada. Somente quando Jesus, em oração, entrou naquela sala de aula e curou a ferida daquele menino de 12 anos, o homem de 40 foi liberto. A segunda raiz são as mentiras enraizadas. A ansiedade se alimenta de mentiras que soam como verdades. São as vozes na sua cabeça que dizem: você vai falhar. Ninguém realmente se importa com você. Se as pessoas soubessem quem você é de verdade, elas te abandonariam. Deus está decepcionado com você. Essas mentiras se tornam os trilhos sobre os quais seus pensamentos correm automaticamente, sempre levando à estação do medo. Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que implica que a mentira te aprisiona. A terceira raiz, mais delicada, é o pecado não confessado. Às vezes, a ansiedade é o alarme da sua consciência. O Espírito Santo te dizendo que você está em uma rota de colisão com a vontade de Deus. Pode ser aquele relacionamento que você sabe que o entristece, aquela pequena desonestidade no trabalho, aquele rancor que você se recusa a liberar. O Salmo 32 descreve a agonia física e emocional de Davi enquanto ele escondia seu pecado. A paz de Deus
e a prática do pecado não conseguem coexistir no mesmo coração. E a quarta raiz são as fortalezas geracionais. Às vezes, a ansiedade é um rio tóxico que flui através da sua linhagem. Sua avó era preocupada, sua mãe vivia em pânico e você herdou esse padrão espiritual. Mas a boa notícia de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, é um machado na raiz dessa árvore genealógica. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Você não precisa ser o próximo capítulo de uma história de ansiedade. Você pode ser a geração que quebra o ciclo. A revelação que vai mudar sua vida é esta: Deus não é um maquiador que cobre suas feridas. Ele é um cirurgião que as remove. Jeremias, capítulo 1, versículo 10, define sua estratégia. Primeiro, arrancar e derribar, para só depois edificar e plantar. A demolição precede a construção. Jesus demonstrou isso com a figueira em Marcos, capítulo 11. Ele não a fez murchar. O texto diz que ela secou desde a raiz. Essa é a natureza da obra de Cristo, completa, profunda, definitiva. Para que isso aconteça, você precisa dar ao Espírito Santo a permissão para usar a sua palavra como um bisturi. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela vai onde nenhum terapeuta ou remédio pode ir. Ela discerne a raiz exata do seu problema. A oração do Salmo 139 é o consentimento para essa cirurgia divina. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A obra de Jesus, descrita em Isaías 61, é uma obra de substituição total. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor. Em vez de espírito angustiado, Deus não quer remendar sua alma ansiosa, Ele quer te dar uma alma nova. Como prometido em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra. A ansiedade crônica endurece o coração. A cura de Deus o torna novo. Então, como acessamos essa cirurgia da alma? Com 4 ações deliberadas. Primeira, peça ao Espírito Santo para diagnosticar a raiz. Entre em oração e diga com sinceridade: Espírito Santo, eu te dou permissão. Leva-me à origem da minha ansiedade. Mostra-me a ferida, a mentira, o pecado ou a fortaleza geracional. E então, silencie e escute. Não tenha medo do que ele possa mostrar. Ele nunca expõe uma ferida sem a intenção de curá-la. Segunda ação, renuncie verbalmente às mentiras e declare a verdade. Quando a mentira for exposta, eu sou um fracasso, você precisa abrir sua boca e dar a ela uma ordem de despejo. Eu renuncio à mentira de que sou um fracasso. E então contra-ataque com a verdade. E declaro a verdade de Filipenses 4,13, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Terceira ação, libere perdão radical. A falta de perdão é como segurar uma brasa quente, esperando que o outro se queime. Só você se machuca. O perdão não é um sentimento, é uma decisão de cortar a corda que te mantém amarrado ao seu agressor e à dor do passado. Você decide perdoar, como instruído em Efésios capítulo 4, versículo 32. E Deus opera a cura emocional. Quarta ação, quebre a herança geracional. Use sua autoridade em Cristo. Declare em voz alta: em nome de Jesus eu quebro toda a aliança e herança de ansiedade, medo e tormento que veio dos meus antepassados. Eu declaro que sou uma nova criatura. A partir de mim, começa uma linhagem de paz. Hoje é o seu dia de libertação desde a raiz. Pai Celestial, Deus de toda cura e restauração,
eu me apresento diante de ti, não mais para pedir um alívio temporário, mas para clamar por uma cura de raiz. Estou cansado, Senhor, de lutar contra as mesmas folhas, enquanto as raízes da ansiedade continuam vivas em minha alma. Hoje, eu te dou total permissão para realizar a tua cirurgia divina. Espírito Santo, eu te convido a sondar meu coração. Desce às profundezas da minha alma, aos lugares que eu mesmo tranquei. Revela-me, por favor, a origem desta ansiedade. Senhor, se a raiz é um trauma, leva-me de volta àquele momento de dor, não para revivê-lo, mas para redimi-lo. Peço que a tua presença curadora entre naquela cena do meu passado, onde eu estava sozinho, que eu veja a ti ao meu lado, onde eu senti terror, que eu sinta a tua paz. Arranca, Senhor, a raiz de medo que foi plantada naquele dia e planta no lugar a tua segurança. Pai, se a raiz é uma mentira que eu acreditei, expõe-na agora pela luz da tua palavra. Eu renuncio em nome de Jesus a toda mentira que tem me mantido cativo. Eu renuncio à mentira de que não sou bom o suficiente. Renuncio à mentira de que algo terrível está prestes a acontecer. Renuncio à mentira de que tu estás decepcionado comigo. E eu declaro a tua verdade. Eu sou aceito no amado, sou mais que vencedor. E os teus planos para mim são de esperança e de um futuro de paz. Senhor, se a raiz é um pecado não confessado, uma área de desobediência que está roubando a minha paz, eu peço que o teu Espírito me convença agora. Eu não quero mais esconder nada de ti. Eu confesso diante de ti, pausa para a confissão pessoal. Eu me arrependo e peço o teu perdão. Lava-me e purifica-me. Eu recebo o teu perdão, conforme prometido em 1 João capítulo 1, versículo 9, e escolho andar em obediência. E Pai, se a raiz é uma fortaleza geracional, um padrão de ansiedade herdado da minha família, eu me levanto agora na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro e anulo toda maldição e herança de medo, pânico e tormento. Eu declaro que Cristo me resgatou de toda maldição. O passado da minha família não determina o meu futuro. A partir de hoje, uma nova linhagem de paz e confiança começa em mim. Senhor, eu perdoo agora, como um ato da minha vontade, todos aqueles que me feriram e contribuíram para esta ansiedade. Eu os libero da dívida que tinham comigo e os entrego em tuas mãos. Eu também me perdoo pelos meus erros e falhas, e eu recebo o teu perdão, que me liberta de toda culpa e condenação. Faz agora, Pai, a obra de recriação que prometeste em Ezequiel capítulo 36. Tira de mim este coração ansioso, este coração de pedra, e dá-me um coração novo, um coração de carne, sensível à tua voz e cheio da tua paz. Que as coisas antigas, incluindo esta ansiedade crônica, passem de vez. Eis que tudo se faz novo. Eu declaro e recebo a minha cura emocional completa, desde a raiz para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.